Eu sou Joana Morimitsu e vou aqui apresentar mais um episódio de Joana Sincera. Subscreva neste canal se você gosta de saber novidades sobre saúde, nutrição, bem-estar, beleza e além de muitas curiosidades num bate-papo pra lá de sincera. Hoje estou aqui com a minha colega, digo colega porque sou médica, mas também sou formada em nutrologia. E doutora Gisela Arnaud, que é nutricionista. Sim, sou Gisela Arnaud, nutricionista, e estou felicíssima de fazer parte dessa equipe aqui da Joana, que é nota 1000. Adoro. Obrigada, Gisela. Hoje nós vamos falar sobre a ação, o efeito da nutrição na prevenção de doenças e do envelhecimento. Não que nós queremos prevenir o envelhecimento, só envelhece quem está vivo, né, Gisela? Claro. Mas para o envelhecimento... A outra opção não é tão melhor. É melhor, exatamente. Mas nós só conseguimos envelhecer bem com uma boa alimentação. A questão não é envelhecer, né? Porque quando nós falamos em envelhecer, eu até, às vezes, fico bem irritada com isso, porque as pessoas acham que envelhecer, agora você já passou do seu tempo, você tem que assumir que agora você tem que ter cabelo branco, você tem que deixar suas rugas aparecerem. E não é bem assim, né? Você pode ter cabelos brancos super bem cuidados, você pode ter uma pele super bem cuidada, sem grandes procedimentos, mas existe uma questão que nós podemos viver muito bem ou nós podemos viver muito, muito mal, que é o que nós vemos, né? Sim. Principalmente aqui em Portugal, nós vemos isso nos lares o tempo todo. As pessoas que vivem muitos anos... Sim. Sustentadas por remédios e com falta de atividade física, com falta de mobilidade. Eu vou fazer um paralelo com o Japão, né? Até para quem sabe, eu sou metade japonesa. E uma coisa até às vezes também irritante para mim escutar: ah, mas você é assim porque é genético, né? Ah, você é magro porque é genético, você é isso. Será que as pessoas que falam isso percebem que os hábitos nutricionais e os hábitos de vida dos japoneses é bem diferente dos hábitos de vida, por exemplo, daqui, de Portugal? Não, completamente. Hoje em dia nós sabemos que 15% de tudo que nos acontece na vida, de todas as nossas manifestações de saúde ou de doença, né, as manifestações genéticas, correspondem a 15%. Da sua herança genética. O resto é alimentação, estilo de vida, se você pratica atividade física, se você tem hábitos saudáveis ou não, se você ingere álcool ou não, como você se alimenta, como você dorme, como você se emociona com as coisas, tudo isso, né? Não é uma coisa ou outra coisa sozinha. E por exemplo, o de jejum, né, que nós chamamos de pequeno almoço aqui em Portugal. Vou fazer um paralelo. No Japão, é a base de, muitas vezes, peixe cozido, sopa de soja, soja fermentada, que é um alimento riquíssimo em vitamina K, ou capa. Quando é arroz cozido e algas. Olha só, olha o que é um de jejum. Rico em proteínas, pobre em gorduras, ou pelo menos se a gordura é a gordura do peixe, rico em fibras, rico em vitaminas, né? E pobre em alimentos processados, ou melhor, sem alimentos processados, bem dizer, né? Pouquíssimo processamento. Vamos fazer um paralelo como é o pequeno almoço daqui de Portugal, da maioria das pessoas. O que acontece é que as pessoas se habituaram, né? Aqui em Portugal e no Brasil Sim, também. No Brasil também, não fica longe. É uma ração que se come. Eu sempre falo para os pacientes, né, que querem perder peso e tal, e querem melhorar a sua saúde. Tira 3 coisas. Tira álcool, tira farinhas e tira lácteos. Porque é onde as pessoas se perdem. Sim. Né? É leite, é um monte de manteiga, é um monte de queijo, pão, são iogurte, pães, tudo que acompanha o pão, tudo que acompanha. Então, normalmente, o pequeno almoço e os lanches são os grandes vilões da saúde.
aqui, principalmente. É verdade, acho que até o almoço é bem mais saudável. E mudar essa chave mental é que é importante. Por isso que eu trabalho com reeducação alimentar. Porque não adianta uma pessoa fazer uma dieta e falar, não, então tá, se eu ficar sem comer pão, se eu ficar sem tomar leite, Jejum. eu faço jejum, eu faço... Você pode fazer tudo, mas desde que você assuma isso para a tua vida, que isso seja um novo estilo de vida. E isso demora. Não é de uma hora para outra que eu vou começar a comer brócolis no café da manhã. Eu, por acaso, até adoro, né? Uma sopinha, uma coisa desse Você já tipo. começou a tomar sopa com algas marinhas? E isso é perfeito. Você acorda, você sai de um jejum de pelo menos 12 horas, pelo menos é o que se espera. Sim. E aí se atira numa mesa cheia de pão, queijo, fiambre. Fiambre. Que você estava falando, né, de fiambre. As pessoas ainda comem esse tipo de alimento. No hospital, quando eu estive internada, né, no meu primeiro dia que foi quebrado o jejum, que o primeiro dia que eu fiquei internada, não comi nada, mas no dia seguinte veio com de jejum, pão branco, tipo brioche, com manteiga, fiambre. E eu estava no hospital. A OMS, agora, há um mês mais ou menos, catalogou todos esses embutidos, fiambres, chouriço, linguiça, salsicha, tudo isso está na mesma categoria do tabaco, por exemplo, como cancerígeno. E não é para um ou outro tipo de câncer, é para todos os tipos de câncer. Então, continuar a dar isso para as crianças. Eu vejo o tempo todo, assim, criança comendo salsicha. Algo que é legal, rico em sal, conservante e corante. Não, e tudo isso tem nitrato, porque é obrigatório que tenha isso por uma questão de conservação daquele alimento, senão aquilo apodrece no supermercado. Claro, né? Uma carne até processar, até acontecer tudo, chegar no supermercado, chegar na sua casa, você preparar, comer, aquilo já ficou podre. Então tem que ter nitrito, tem que ter nitrato. Então, aquilo entra no seu corpo, porque o que eu acho que as pessoas não param para pensar é que tudo que está dentro de um pacote está cheio de conservante. Esses conservantes vão entrar no seu corpo e vão provocar alguma coisa. Minimamente vão destruir as suas defesas. Por que as pessoas hoje têm o seu sistema imunológico tão enfraquecido? Porque os alimentos processados estão destruindo a saúde das pessoas. Estão destruindo, inclusive, hoje, o que nós sabemos é que o consumo excessivo de farinhas está provocando uma demência precoce nas pessoas, está provocando o TDAH nas crianças. Né? Então, eu ouvi falar que o Alzheimer é o diabetes tipo 3. Exatamente. Diabetes tipo 3, exatamente. E que, nitidamente, os lácteos, né? Tudo que vem do leite, aumenta o risco de câncer, ou de cancro no geral, principalmente cancro da mama, porque tem ação hormonal. Exatamente, ele tem ação hormonal, tudo é o momento, né? A criança nasce, precisa daquele leite da mãe, né? Precisa daquele leão da vaca, exatamente, e aí depois a pessoa continua, nós somos, né? Isso já foi falado 1000 vezes, o único ser que continua a beber leite. Né? Depois de adulto. E isso o leite, ele é um alimento extremamente inflamatório. E quando nós estamos com essa inflamação no nosso corpo, essa inflamação subclínica, que ela não aparece, e você não sente, aparentemente não tem sintomas, você começa a ter um processo de má absorção, de mau funcionamento intestinal, de problemas de distúrbios metabólicos. Você começa a quebrar a tua relação fome-saciedade. Porque, eu tenho muita fome, né? Todo mundo tem muita fome às 6 horas da tarde, por exemplo. Mas a pessoa nunca parou para pensar no cortisol dela, como está, em avaliar. Eu acho que isso é muito legal, eu acho, de trabalhar numa equipa multidisciplinar, porque você consegue ter, não é a minha especialidade, mas pode ser a sua, pode ser do endócrino, que vai ter que avaliar essa pessoa. E virou um boom, o uso de medicamentos para o diabetes, para emagrecer. É outra coisa absurda, né? Se dá remédio para tudo. Eu sei porque eu lido com as consequências disso.
Eu não trabalho mais na nutrologia, então eu não trabalho mais, não atendo pessoas para perda de peso. Porém, eu atuo na sequela delas. Porque ao se perder peso bruscamente, principalmente de uma forma não saudável, da forma que não é correta, e simplesmente mexendo com hormonas que vão interferir na saciedade, né? E não de fato a pessoa se conscientizou que deve comer. Uma coisa é tomar por um curto tempo e paralelo a isso, fazer um acompanhamento nutricional. Outra coisa é a pessoa tá lá tomando medicamentos como um Jaro, junto com a Coca Zero. Exatamente. Se você não muda os seus hábitos de vida, não vai... Fiambre que tem baixo carboidrato, mas né, não deixa de ser nada saudável. E lidar com isso, com prevenir, digamos assim, nós podemos prevenir a obesidade, podemos tratar a obesidade de uma forma saudável, mas podemos também tratar a obesidade de uma forma não saudável. E as células de gordura, elas têm dentro delas muitas substâncias tóxicas. Então, quando nós perdemos peso de uma vez só, de forma brusca, nós liberamos no corpo essas toxinas todas. Então, pode gerar problemas muito mais sérios. Você pode só ser gordinho e tá tudo bem, né? E aí você avança para esse tipo de coisa, né? Para um GLP-1, alguma coisa desse tipo, uma hormona que deveria... E outra questão importante desses medicamentos, quando você começa a fazer uso por tempo prolongado, o nosso corpo, ele é a lei do mínimo esforço. Se eu tô dando de forma artificial alguma coisa para o meu corpo, ele vai parar de produzir. E aí, é o que você disse, nós vamos interferir nesse mecanismo fome e saciedade, porque o GLP-1, ele nos dá saciedade. E ele começa a ser produzido sempre uns 10 minutos, 10 a 15 minutos, depois que nós iniciamos as refeições. Por isso que é super, super importante, uma coisa que eu trabalho muito no consultório também. Quantas pessoas, uma coisa simples, pousam o talher enquanto estão a mastigar? Não, parece que passa um aspirador na mesa. Por isso que hoje em dia muitas pessoas vivem sozinhas, comem muito rápido, e o hábito de pousar os talheres enquanto nós estamos a mastigar muda muita coisa, porque nós comemos menos, porque dá tempo do GLP-1 ser produzido, começar a comunicar ao hipotálamo de que já tá bom, e outros hormônios começam a ser produzidas para dizer que tá ok, não precisa comer mais. Então, esse fato, e também, por exemplo, os alimentos mais processados, eles também têm uma relação diferente da saciedade. Às vezes você pode já estar até saciado, mas vai comer pela compulsão que eles podem gerar. Enfim, lá. Porque tem os realçadores de sabor, né, como o glutamato monossódico, por exemplo. A indústria gasta milhões de euros e de dólares para fazer com que você queira comer mais daquela coisa, né? Então, todos esses sinalizadores, nós vamos criando uma espécie de sensibilização, né? De resistência, como se tem resistência à insulina, por exemplo. Então, as nossas papilas gustativas vão ficando também resistentes e nós vamos querendo cada vez mais daquele alimento. Quanto mais você recebe, mais se quer. Exatamente. Aquela coisa que até tinha antigamente uns anúncios, gostinho de quero mais, né? E é verdade, e é isso mesmo, porque as pessoas você nunca se sente satisfeito, porque a satisfação também não, ela é inteiramente cerebral, né? Toda uma sinalização do nosso hipotálamo que vai dizer, que vai liberar hormonas, então vai sinalizar, né, para que hormonas sejam secretadas. Então, quando nós falamos em alimentos que não têm qualidade nutricional, nós estamos a falar de mecanismos que ficam bloqueados, que não reconhecem, o corpo não reconhece nada disso como alimento, então ele não trabalha como deveria. A pessoa está comendo e ainda em inanição. Exatamente. Eu sempre falo, existe uma coisa chamada fome oculta. Por que muitas vezes a pessoa não consegue parar de comer?
porque ela só se alimenta com produtos alimentícios, que eu acho que nem pode ser chamado de alimentos, são produtos alimentícios que não trazem, por não ativarem esses mecanismos de fome e saciedade, a pessoa está sempre com fome. Está sempre com fome. Está em déficit de vitaminas, muitas vezes déficit em minerais, às vezes de proteína. Então, por mais que coma em grande quantidade, a fome continua lá. Sempre. Porque a fome não vai ser saciada enquanto a pessoa não comer. E outra coisa, quando você come esse tipo de alimento, principalmente os farináceos, né? Todos os tipos de farinha. Ah, é só de trigo? Não. Não, é todas. São todas as farinhas que provocam esses picos de insulina, né? E aí, enquanto tiver insulina circulando no nosso corpo, você não há perda de peso. Não há. Então, não vem com biscoitinho light. Não vem com biscoitinho de quinoa diet, que não vai resolver. Não vai, porque vai despoletar aí a insulina, né? E a insulina, ela é como se ela fosse um grande gerente do nosso corpo. Enquanto ela existir, ela vai pegar tudo que você está comendo e que não é utilizado naquela hora, e normalmente esses alimentos não são, né? E vai guardar como gordura. Porque esse é o trabalho dela. Armazenar. Ela vai armazenar. E aí as pessoas hoje, como muita gente está a desenvolver resistência à insulina, mais insulina é produzida pelo pâncreas. E cada vez mais. E é isso que as pessoas, assim, um recado, né, que eu gostaria, assim, de deixar. Porque as pessoas acham que nutricionista é apenas um ser emagrecedor. E não é. E um emagrecedor para aquela dieta rápida. Exatamente. Não, peso. Eu quero chegar no nutricionista que é o ser que vai fazer alguma coisa. E eu não vou ter que fazer nada. E esse ser vai fazer alguma coisa para mim, para eu perder peso amanhã. E isso nunca vai acontecer. Então, a primeira porta que a pessoa bate é a porta do nutricionista, muitas vezes, né? Assim como vão bater no dermatologista, porque não é porque está com déficit de vitamina, é porque tem ruga demais ou porque tem alguma coisa assim, né? E às vezes a própria ruga demais, ela pode vir de um déficit nutricional, que é a produção de colágeno. Água. As pessoas não bebem água. Você vê nitidamente a pessoa desidratada. Sim. Né? A pessoa que a pele perde consistência sem água. Sim, e sem algumas vitaminas, a nossa produção de colágeno fica comprometida, né? E a pessoa vem e o tratamento não funciona. E ainda tem essa questão que passar por profissional, por mais que muitas vezes, no teu caso, né, a responsabilidade é quase toda do paciente. Prescreve. Se ele seguir, ele vai ter sucesso. Se ele não seguir, ele não vai ter sucesso. Simples. No meu caso, parte é minha, eu tenho que fazer bem feito. Mas muitas vezes o corpo não responde. Cortisol alto, consome colágeno. Consome colágeno, simplesmente. Açúcar alto, não produz colágeno. Diabético, cicatriza bem? Não. Regenera a pele bem? Não. Então, os tratamentos para rejuvenescer, vão funcionar bem quem está com a insulina alta, quem está com a glicemia alta, também não vão funcionar. Você falou uma coisa super importante agora, que essa questão o açúcar, ele ama o colágeno. Sim. Ele ama. Ele dissolve. Ele gruda no colágeno. Ninguém para pensar nisso, né? Mas o que é a hemoglobina glicada, né? Que nós fazemos esse teste. A hemoglobina glicada é uma proteína que está com açúcar grudado nela. Então, o açúcar, ele inutiliza as proteínas. E por ele amar o colágeno, ele é um agente envelhecedor, assim, da melhor qualidade. Quer ficar velho logo, come açúcar. Sente de açúcar. Porque ele faz essa glicação que acontece mesmo nas proteínas, ele destrói. É como se ficasse... É um caramelo mesmo que acontece dentro do nosso corpo. Então, não adianta se falar, mas o meu docinho vai ficar... Vai ter ruga precoce. A vida é feita de escolhas. E é engraçado que muitas vezes a pessoa está, de novo, culpando a genética. Ah, mas a minha mãe era assim, minha avó era assim. Mas muitas vezes o hábito alimentar vem de gerações.
Os hábitos alimentares vêm de geração. Minha família toda tem colesterol. Eu pergunto, será que a sua família toda, as várias gerações, tem colesterol alto, né? Será que essa família não tem hábitos iguais, né? De comer muitos carboidratos o tempo todo, de fazer bolos, de fazer almoços nos domingos cheios de sobremesas e tal e tal? Será que isso não acontece? É impossível não ter um triglicerídeo altíssimo, não ter um colesterol altíssimo. E sempre é possível até quebrar uma tradição familiar, por exemplo. Desde sempre eu escutei que eu ia ter doença cardíaca e que eu ia ser hipertensa. Meus pais são, e eu tenho 4 irmãos que são. Então, minha hora ia chegar. E a minha pressão até agora é mais para baixo, porque eu me recusei a aceitar isso como quase que uma maldição. Fiz testes genéticos, porque já que a minha família toda e também alguns, meu pai morreu de doença coronariana, né? Ele morreu após fazer uma cirurgia coronariana. Então, fui fazer os testes genéticos e deu 0 para doença cardíaca. Ou seja, a minha família tem essa tradição por mau hábito. Mas eu podia me aproveitar disso. Vou comer o que eu quero e depois culpar a genética. É engraçado o conforto que as pessoas ficam por dizer isso. Ai, mas a minha mãe é olha, a culpa não é diabética. minha, olha, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Né? E é legal, a gente precisa fazer um podcast sobre isso, sobre essa questão genética, que tem hoje a gente tem muita coisa que a gente pode fazer para, mesmo tendo essa predisposição genética, há vários testes que podem ser feitos para que a gente possa ver isso preventivamente. E eu oriento, assim, os testes nos dão um norte, e até nos livram de muita culpa, ou nos trazem culpa, que afinal isso não era de fato genético. Né? O fato de desenvolver ou não uma doença não é porque, se a minha mãe é diabética. Por sinal, a minha mãe é diabética. A minha mãe é diabética. Sim. E fiz os testes genéticos, não tem. Ou seja, diabetes tipo 2 é uma doença desenvolvida. É uma doença de estilo de vida. Completamente. Tanto que o tratamento ouro, né, de eleição para diabetes é a alimentação. Não é começar a tomar remédio logo de cara. Eu tive desde o curso de medicina, nos primeiros anos, tinha um professor que já tinha uma certa idade, tinha mais de 70 anos, e ele foi dar uma aula de genética para nós e falou assim mesmo: a genética é uma arma apontada para nossa cabeça, mas somos nós que puxamos o gatilho. Né? Perfeito. Nossa arma pode estar lá a vida inteira, né? E se você não puxar o gatilho, se você não alimentar os hábitos e os meios que vão fazer com que ative esse gene, né? A genética, não, de fato, nesse caso. E hoje, como nós vemos tantas pessoas envelhecendo bem, por outro lado, envelhecendo de forma saudável, de ver como que isso ainda dá para mudar. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Até para aquelas pessoas que começam uma vida saudável mais tarde, ainda podem aumentar uma expectativa de vida ou reduzir. Por exemplo, eu tive um amigo que conseguiu, através da dieta, praticamente zerar o diabetes tipo 2 e já com mais de 50 anos. Eu vejo isso toda hora. Quando a pessoa segue as recomendações como deve ser, isso acontece, você zera totalmente. É totalmente possível reverter essa questão, principalmente quando nós pegamos, por isso que também é importante que se faça exames anuais, que é também uma briga minha aqui em Portugal. Nós precisamos fazer minimamente uma vez por ano para saber, tem que saber como é que está a sua insulina, tem que saber como é que está a sua glicemia. Não adianta, a pessoa me vem com glicose, eu falo: glicose, eu não sei o que você comeu ontem, pode alterar isso aqui. Sabe, eu preciso de outros testes para que eu possa ter. Eu faço de 3 em 3 meses, inclusive de insulina e glicose. Claro. Porque a parte, é o marcador, é o parâmetro mais alterado em pouco tempo. Engraçado. A insulina deu alta aqui, faz uma reeducação alimentar, em 3 meses ela normaliza. Cai. Antes de desenvolver uma doença. E a insulina, a glicemia é a última coisa que vai ser alterada. E as pessoas mas a dizem, glicemia tá está ótima, mas a custa da insulina altíssima.
né? A insulina está lá, oculta, porque ninguém pede. Aqui em Portugal é difícil pedir. E aí está lá a insulina a subir, 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 até... Só depois que a insulina está altíssima, já ultrapassou todos os limites, é que a glicemia vai começar a subir. E o colesterol também, mais uma vez, o colesterol alto não é uma doença, é um marcador. É um marcador. É um sinal. Pobre do LDL, que ele só vem cuidar de nós, que é colocado como um grande vilão, né? Ah, vamos tomar um medicamento. É como se fosse... O colesterol é como se fosse uma sirene, um alarme. E o problema, vamos tratar a invasão da casa ou vamos silenciar o alarme? Se eu tomar medicamento para baixar o colesterol, você está silenciando um marcador. Sua casa está pegando fogo, você vai lá, desliga o alarme e volta para Pronto, resolveu. É isso. Continua pegando fogo. O problema é o alarme ou é o fogo? Então, o colesterol, ele não é a doença. Porque o LDL, ele começa a ser produzido em maior quantidade porque ele vai como se ele fosse tapar, fazer curativos nas suas lesões das suas artérias. Então, ele começa a se grudar ali porque ele vai tamponando. Sim. E ele vai aumentando na medida em que você vai tendo mais inflamação e vai tendo mais lesões. E o curioso, muitas vezes, a pessoa, quando tem um colesterol alto, até faz uma dieta de baixíssimo colesterol e não melhora, já percebeu? É porque o carboidrato... Não, pois é, o carboidrato que faz ele subir, porque aí a inflamação aumenta e o colesterol aumenta. Come farinha, aumenta o colesterol e a pessoa reduz o colesterol do alimento e não melhora em nada, ou seja, porque é uma... Não, e outra coisa, hoje, você pegar 30, 40 anos atrás, você podia ter, era normal você ter um colesterol de 250, por exemplo. Hoje em dia está com 191, o paciente me chega dizendo que está tomando estatina, sabe? E você bloqueia essa via de síntese do colesterol, você prejudica uma série de outras coisas. Você bloqueia a via de síntese de coenzima Q10, por exemplo. Baixa energia da pessoa. Baixa energia, a pessoa começa a ter dores nas articulações, sabe? Começa a prejudicar. E às vezes isso acontece com pacientes de 40 anos. Sim. É engraçado, agora que você lembrou, eu lembro da minha época de faculdade, o colesterol também, o parâmetro era acima de 230. 230, era 230. Pouco tempo. E foi baixando, 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 que daqui a pouco as pessoas vão nascer de colesterol alto. Vai ser estatina de gotas, criança. Não é? Eu já penso isso. Então os parâmetros vão baixando e vão justificando o uso de medicamento precoce. O uso de medicamento que não está corrigindo, mais uma vez, o problema em si. Então... às vezes dá a impressão, né, que existem duas indústrias trabalhando juntas, né? Uma destrói e a outra vem em socorro. A indústria alimentícia vem e te enche de produtos que são nocivos para a tua saúde, e depois vem a indústria farmacêutica e vai te... Não que não seja necessário, claro, não estou aqui a falar mal de indústria farmacêutica, mas o que acontece hoje é que as pessoas são mantidas... pela indústria farmacêutica, são mantidas por remédios durante muitos e muitos e muitos anos. Sim. Com péssima qualidade de vida. E outra coisa em questão de prevenção e saúde, eu me lembro muito bem, e foi até uma revolta da minha parte, quando, na época do Covid, quantos outdoors de prevenção do Covid, prevenção do Covid, prevenção do Covid. Desde muito tempo, desde sempre, doenças coronarianas, e diabetes matam muito mais. Eu nunca vi um outdoor para prevenir. Faça atividade física. Alimente-se bem. Joana, mais da metade da União Europeia, da população na Europa, está com sobrepeso. 1 em cada 5 pessoas é obesa. No planeta, 1 em cada 8 pessoas é obesa. E isso está a destruir a vida das pessoas, porque a obesidade, principalmente quando ela é construída pelo seu estilo de vida, porque existe a obesidade que doença, né? Que a pessoa
nasce com determinados problemas metabólicos, que aí não se trata só de estilo de vida, tudo isso. A obesidade é uma coisa complexa de se falar, mas quando a pessoa está com, ela foi adquirindo, ela foi se tornando obesa no decorrer da vida, isso tudo é a base, porque a resistência à insulina, ela é a base de todas essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Os cancros, vários tipos de cancros, não todos, mas muitos, as doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes. Então, tudo isso tem a mesma base. Né? Inclusive, tinha um paciente, eu fui assistente de endocrinologista em Brasília, e havia um paciente, ele fez questão de me chamar, todos os casos curiosos. O paciente era hipertenso, diabetes tipo 2, e que estava descontrolado, por isso que ele procurou o endócrino, e tinha hipotireoidismo. Como o diabetes, que é o que estava descontrolado, foi tratado diabetes. Então foi em cima mesmo, por isso ele constava comigo da parte de nutrologia e com o endócrino na parte da medicação para o diabetes. Controlado o diabetes, o hipotireoidismo desapareceu. Desapareceu. Que também não era o mais perigoso na hora, a prioridade foi o diabetes, mas ao controlar uma doença, para ver o quanto que estava relacionado. Porque todos os sistemas são interligados, né? Às vezes a pessoa fala, o jejum, por exemplo, que é uma coisa que não é para todo mundo, mas é uma coisa que nós sabemos, é um estilo de vida, é um procedimento que nós fazemos que bota tudo no lugar. Ou seja, todos os seus parâmetros metabólicos eles se autorregulam, porque o nosso corpo é capaz de fazer isso, de se autorregular. Então, quando nós paramos de atrapalhar, né, às vezes não se trata nem de cuidar, tomar vários suplementos, isso ajuda também, mas, mais uma vez, não é para todo mundo. Mas quando você apenas não atrapalha, isso já é maravilhoso. Então, quando você para de dar comida para uma pessoa, lógico, de forma controlada, guiada e tal, muitas vezes esses processos todos são revertidos. E nesse caso, né, foi um caso tão curioso que ele me chamou como é que ficou nítida a correlação. Nítida a correlação. E às vezes a pessoa também, tinha a mãe que também era diabética ou tinha hipotireoidismo e associou isso. E mais uma vez, lembrando que na época, puxando o caso do Covid, grande mortalidade era das pessoas que eram obesas e diabéticas. Então, o quanto que está nutricionalmente saudável ajuda a prevenir outras doenças e diminuir a mortalidade. E deixar mais bonito, né? Esse trabalho preventivo esse trabalho preventivo é tão fundamental, que as pessoas não esperassem para ir ao nutricionista a cuidar da sua saúde, a ir para a academia, para o ginásio, esperar ter o problema para fazer isso. Não, a gente tem que começar a fazer isso. Tinha que ter a educação nutricional na escola, as crianças. É maravilhoso isso. Exatamente. Tem desde lá e foi perguntar uma vez uma criança o que ela mais gostava de comer, ela falou brócolis. É maravilhoso isso. E outra coisa, se, por exemplo, seu estado português fizesse as contas e visse que é muito mais barato você fazer uma prevenção do que você ter várias pessoas que não podem mais trabalhar. Claro. Né? Comida é mais barato que medicamento, mais internação, mais acompanhamento médico. Mais pessoas que não estão trabalhando. Cuidados primários, cuidados secundários, cuidados paliativos. Reformas precoces, porque é baixo e tudo mais. Então, tem muita coisa a explorar por aí. Sim. Zela. Oi. Excelente sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada. É um bate-papo aqui que... Ficamos horas aqui. Horas, é um assunto que não tem fim para nós duas. Obrigada mesmo. Deixe seu like aqui, deixe sua pergunta, o seu comentário. É um prazer estar aqui com vocês todos. Obrigada a todos.